Sim, estou em Campinas. Legal. Segunda. Você está em São Paulo? Ou... Eu moro em Jundiaí, na verdade. Ah, tá. Eu estudei aí em Campinas, morei um tempo aí em Campinas. A gente até se falou algumas vezes aí, mas num passado bem remoto já. Já faz um tempo, já saí de Campinas, era 99, eu acho, 2000. Vamos lá. Bom dia para quem já está ao vivo aqui com a gente, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir daqui a pouco. Estamos aqui com mais um Fórum Entrevista. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse cenário político-econômico diante de tudo que a gente está vendo aí sobre os abusos, mandos e desmandos de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Hoje a gente tem uma presença muito especial aqui. Eu estou até vendo aqui, a gente vai falar sobre economia e o Tadeu Porto aqui lá da FUP está me mandando informações sobre a ocupação, inclusive, que eles estão fazendo lá na Petrobras. Nesse momento, está começando uma mobilização na porta do edifício sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. O Tadeu está lá dentro, é um dos funcionários, dos servidores aí da Petrobras que está em cima disso. E esse tema Petrobras e privatizações é um dos que a gente vai conversar aqui com o professor Márcio Postman, que ele é pesquisador, professor da Unicamp, também filiado à EUPT. A gente vai falar um pouquinho também das eleições, né? Então, para a gente começar essa entrevista aqui, né, queria já fazer uma provocação para o professor, né? A gente sabe aí que o sistema financeiro e as transnacionais, professor, após algumas tentativas tímidas de impor as políticas neoliberais aí nos anos 90, na democracia, né, que foi derrotado depois das eleições aí por governos progressistas, parece que agora está se aliando aí aos ultraconservadores com um discurso aí que beira o fascismo, né, professor? Como é que você vê esse cenário no Brasil de Bolsonaro e de Paulo Guedes, desse discurso conservador, quase fascista aí, para que o sistema financeiro e as transnacionais entrem de uma vez com essa política de neoliberal, que é quase uma política ultraliberal hoje. Um bom dia, professor. Bom dia, uma saudação especial para você, Plínio, que conduz esse diálogo a partir da revista Fórum, e também cumprimentar e saudar aqueles que estão nos acompanhando e terão oportunidade, inclusive, depois de analisar o conteúdo e a forma desse nosso diálogo. De fato, eu começaria dizendo que nós estamos vivendo algo que, de certa forma, não é novo na trajetória do capitalismo brasileiro, né? Podemos, talvez, desde o final do século XIX, quando o Brasil assume, de fato, como modo de produção dominante o capitalismo, aí na virada da década de 1880 para a década de 1890, nós temos, assim, digamos assim, duas estratégias que conduzem o capitalismo brasileiro. Uma estratégia que é a mais
com maior tempo de vigência, que, de certa forma, espelha o que nós estamos vivendo de 2000, a segunda metade desta década, de certa maneira, uma estratégia que se alia à ordem liberal no passado e atualmente neoliberal, né? Então, é uma articulação que se dá a partir, eu diria assim, da burguesia interna do nosso país, dos interesses mais patrimonialistas e rentistas, né, com interesses do capitalismo, da burguesia externa. Nós tivemos poucos momentos, mas certamente podemos identificar uma outra estratégia, que basicamente uma estratégia que buscava instaurar um projeto de desenvolvimento com soberania e alguma autonomia econômica, né? Isso, de certa maneira, se associa à perspectiva varguista que se abre na década de 1930 e depois, no seu segundo governo, que, de certa maneira, lastreia a expansão da industrialização pesada nos anos 50 e início dos anos 60. E, posteriormente, o próprio projeto que, de certa maneira, se encaixou no governo de Geisel, também é uma perspectiva que vai dentro desse protagonismo do Brasil buscar, em bases soberanas, o seu próprio desenvolvimento. E, digamos, a terceira fase, uma primeira com Getúlio e nos anos 50, uma segunda talvez com Geisel, uma terceira talvez possa ser associado também nos governos petistas, né, que de certa maneira procuraram expandir as possibilidades brasileiras, né, em articulação com as relações Sul-Sul e certamente no abrigo da construção dos BRICS. Esse projeto à margem, digamos assim, da ordem neoliberal vigente foi, de certa maneira, rompido com o golpe em 2016 e com os dois governos que sucederam, de Temer e Bolsonaro, que, guardada de proporção, resgata a era aí dos Fernandos, nos anos 90, neoliberal, não é? Mas também há perspectivas em outros momentos do país. Se a gente pode lembrar, por exemplo, no início da década de 1930, o Brasil, por exemplo, concentrava a segunda agremiação de partido nazista do mundo. Depois da Alemanha, era aqui no Brasil, inclusive, que concentrava o nazismo, né? Nós tivemos o integralismo também, que é outra base, digamos, do fascismo. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma espécie de neofascismo. Não é inegável que é algo inédito. Nós já vivemos em outras partes do Brasil, em outros momentos da história do Brasil, e esse é o impasse que nós estamos vivendo. Qual é o futuro nosso? O futuro associado à ordem neoliberal, associado à decadência dos Estados Unidos, né? O Brasil faz uma série de concessões sem ter, de certa maneira, recebido nada em troca, né? Vai perdendo a sua autonomia, a sua capacidade, inclusive, de gerar o crescimento econômico, e o que ascende praticamente para 10% dos brasileiros são os negócios vinculados ao patrimonialismo, à privatização, à desnacionalização e o próprio rentismo, né? E, obviamente, que há, por outro lado, eu diria assim, talvez 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com a atual situação, mas, por outro lado, há uma incapacidade, digamos assim, da oposição, da esquerda, dos progressistas, articular essa insatisfação individual num projeto alternativo ao que nós temos atualmente. A gente tem visto muito, professor, o senhor falou dessa questão desse discurso neofascista, que não é nenhuma novidade, mas o que a gente percebe muito é que parece, eu sempre falo, uso uma expressão que parece que foi aberta a caixa de Pandora aí com a internet, né? Muitas dessas pessoas que tinham esse discurso neofascista, que tinha esse discurso misógino, racista, eles guardavam isso, falavam muito isso em ambiente privado, né? E parece que com a internet isso aglutinou, né? Essas pessoas encontraram eco na voz, e agora, ainda mais com um governo do Jair Bolsonaro, que é uma pessoa que estimula esse tipo de discurso com áreas de fascismo, um discurso racista, misógino. Parece que nesse cenário o Bolsonaro foi alçado aí ao poder justamente para consolidar o que começou no que você chamou aí da era dos Fernandos aí, né? E de uma forma muito mais autoritária, muito mais autocrática. Como é que a gente... Essa é a grande pergunta, talvez, né? Como é que a gente combate esse discurso que se dá muitas vezes
é através de um discurso moralista, impositivo, e que por trás tem toda essa questão de interesse, né? Como é que a gente chega nas pessoas, inclusive pessoas que foram durante muito tempo, levaram muito tempo para aderirem ao projeto progressista em 2002 com o ex-presidente Lula, né? Que são as pessoas principalmente através das igrejas neopentecostais, né? Como é que a gente faz para fazer esse combate aí, professor? É muito instigante o seu questionamento, né? Eu começaria dizendo que há aqueles que acreditam que nós estamos diante de uma onda conservadora, certo? Uma onda até mesmo neofascista em diferentes países, né? Com governos com uma linha talvez até antidemocrática, né? Com governos de direita em vários países, no qual, inclusive, Bolsonaro também seria expressão. Não me parece, na verdade, que seja uma onda, uma maioria na sociedade. Eu tendo a ver, na realidade, que nós estamos vivendo, especialmente no caso brasileiro, uma mudança profunda na sociedade, né? Era uma sociedade há 3 décadas atrás industrial, que se organizava em torno da própria indústria, embora várias cidades e até mesmo estados não tinham avançado a sua industrialização, mas a norma de vida, o padrão de vida funcionava de forma hierárquica e até mesmo o trabalho permitia uma centralidade de organizar os trabalhadores em torno de categorias profissionais, né, em torno de coletividades, de identidades e pertencimentos. Nós estamos diante, na verdade, de uma sociedade hoje de serviços, né? Não há, de alguma forma, uma centralidade no trabalho que ofereça essa perspectiva do pertencimento e da identidade. E, portanto, o conceito de categoria vai se perdendo e sem identidade na forma de organização do trabalho, através do sindicato, partidos, associações de bairros, etc., as igrejas, o crime organizado vão se apresentando, na verdade, com alguma identidade e orientação, né? As tecnologias de informação, de certa maneira, têm facilitado esse tipo de articulação de algo que até mesmo já existia do ponto de vista da perspectiva conservadora, reacionária e mesmo fascista, né? Mas a minha preocupação fundamental é que me parece que no campo do progressismo, na esquerda especialmente, nós estamos frustrando o papel que se imagina ser absolutamente fundamental para esse campo do ponto de vista da interlocução, né? Nós tivemos, na verdade, mudanças assim significativas sem que a esquerda, sem que o progressismo pudesse, na verdade, se reposicionar, não é? A jornada de 2013 sempre difícil de interpretá-la, mas o movimento de massa em 2013, na verdade, abriu uma outra configuração do ponto de vista da reorganização das representações dos partidos, dos sindicatos, associação de bairros, moradores, etc. Só que esse movimento de massa, talvez um dos maiores que nós tenhamos tido nesse começo de século, não repercutiu, é como se não houvesse quase nada do ponto de vista da reformulação dos partidos e das instituições de representação de interesse. Posteriormente, nós tivemos uma greve, talvez jamais vista no Brasil, do ponto de vista da organização dos caminhoneiros, né, que paralisou o país, uma greve que também não teve uma instituição por trás que organizasse, de certa maneira, organizada até de forma espontânea pelas tecnologias de informação e comunicação. Isso, me parece, não foi suficiente para que a perspectiva progressista, né, sobretudo as organizações de esquerda, tivesse condições de perceber que a forma com que nós estamos atuando hoje é uma forma inadequada, né? Uma forma, na verdade, que não abre essa perspectiva de romper com o isolacionismo, com o individualismo, que, de certa maneira, perpassa o conjunto da sociedade. Então, esse me parece o ponto focal. Quer dizer, não acredito que estamos diante de uma onda generalizada do pensamento conservador, neoliberal. Me parece que até são minorias. A nossa dificuldade é como reorganizar essas grandes massas que, de certa maneira, estão associadas a uma visão muito individualista. Qualquer pesquisa hoje que você tem acesso, você percebe que há uma insatisfação por parte, eu diria assim, de 90% da população que ficou de fora do que está em curso na economia brasileira atualmente. Há um desconforto. Ocorre que esse desconforto não está sendo aproveitado do ponto de vista de organização de um
Opa, peraí, acho que cortou um pouquinho aqui, professor. Não, acho que eu estava terminando mesmo. Uhum. Diante disso, assim, a gente tem visto esse uso da tecnologia, né, desses canais novos de informação, WhatsApp, redes sociais, parece que foi muito bem aproveitado no sentido de tirar proveito mesmo aí por esses grupos como o de Bolsonaro, né? A gente vê, principalmente através dos discursos da fake news, isso se repete nos Estados Unidos, basicamente está se repetindo no mundo todo, né? A gente está aí na porta de mais uma eleição, né? Esse ano, a eleição 2020. Inclusive, tem um pessoal aqui, ó, bastante gente no chat aqui falando Márcio Prefeito de Campinas, Xande Moraes, Ari Olinski, Gisel Pinheiro, Silmara de Andrade, o pessoal aqui está saudando você e alguns já lançando a candidatura aqui, prefeito, professor. E tem uma coisa assim que a gente vê, é que assim, essa cooptação através desse discurso conservador, a gente vê que como você muito bem disse, né, essa questão de pertencer a essas classes que estão sendo dominadas por esse discurso dentro das igrejas pentecostais ou até através de grupos criminosos, eles buscam pertencer naquelas feridas que eles têm, né? E isso se reflete muito é reforçado muito através dessas fake news. Por exemplo, vamos usar um exemplo aí do que aconteceu ano passado, na questão desse discurso do kit gay, da mamadeira de piroca, que na verdade é uma desinformação que acaba levando pessoas para isso, né? A gente está às portas aí dessa eleição municipal e parece que essa máquina está funcionando a todo vapor pela direita, né? Existe alguma articulação, alguma conversa, alguma estratégia desenvolvida pelo campo progressista para não esperar isso acontecer nas eleições, para se antecipar a isso, professor? Bem, de fato, o tema eleitoral deste ano ele é fundamental para o campo progressista, né? Digo isso porque parto do pressuposto que nós estamos na iminência de uma terceira eleição em que as duas últimas, as de 2016, municipal, e a presidencial de 2018, foram eleições que o campo progressista perdeu, né? Perdemos, o Partido dos Trabalhadores perdeu inúmeras prefeituras, um partido hoje que tem dificuldade de estar nos grandes centros metropolitanos, um partido que tem uma representação no voto para o parlamento, né, até mesmo para a candidatura presidencial, mas não se faz representar, não é, com uma presença em prefeituras, em cidades grandes, como já teve no passado, né? Então, essas duas derrotas, elas merecem ser refletidas, no meu modo de ver, e de forma humilde, não é, reconhecer que, se não houver no campo da esquerda, dos progressistas, dos democratas, não é, uma reconfiguração, um realinhamento, nós podemos até mesmo ir para uma terceira derrota. Não podemos, na verdade, deixar de considerar esse aspecto, não é, de um partido que está sendo constituído de forma inédita, inclusive, com participações inimagináveis, mas, de toda maneira, um partido que pode ser uma espécie de um fenômeno eleitoral, se reconstituindo em março agora, com um conjunto grande de assinaturas, e representar uma espécie de aglutinação da extrema-direita, em várias partes do país. Não podemos deixar de lembrar que, em cerca de 20%, um quarto, até mesmo, da população tem alguma identidade no campo da direita e até mesmo da extrema-direita. Então, um partido novo que reorganize o bloco poderá, inclusive, permitir que esse partido, o partido de Bolsonaro, tenha prefeitos como atualmente não tem, né? Me parece que a questão fundamental é saber que resposta é possível dar nesse campo da oposição, especialmente no campo da esquerda, não é? É claro que nós temos dificuldade de reunir vontades e forças, porque é uma eleição diferente, na medida em que não é possível mais coligações no plano proporcional, né, o que termina empurrando os partidos a terem candidaturas a prefeito, mas me parece, se a gente imaginar que esta é uma eleição como foram as outras, nós corremos o risco, de fato, de perder uma grande oportunidade, não apenas de reforçar as ideias, as convicções,
mas, sobretudo, reorganizar a nossa base da sociedade em prol de um projeto, né, que seja vencedor nas eleições presidenciais. Então, 2020, de certa maneira, antecede o que pode vir a ocorrer em 2022. E, para isso, é fundamental que no campo da esquerda se constitua, a meu modo de ver, dentro do possível, frentes políticas partidárias que não sejam frentes apenas de partidos, mas frentes do ponto de vista de organização da sociedade para essa nova etapa que estamos vivendo no Brasil. A gente viu semana passada aí a questão a dupla exoneração do Vicente Santini lá da Casa Civil, e um dos cenários aí, né, de bastidor que tem nisso é que o irmão dele aí, que é vereador em Campinas, Tenente Santini, era, pelo menos até então, né, um dos pré-candidatos aí dessa ala mais conservadora, inclusive da possibilidade, caso a Aliança Progressista faça o registro aí de sair pela aliança, né? E a gente não sabe agora como é que vai ser diante do que aconteceu. O pessoal está perguntando aqui também. Márcio Postman é candidato a prefeito de Campinas, e como é que você vê esse cenário no interior de São Paulo, que é um campo de batalha muito forte com o conservadorismo, né, professor? De fato, há uma questão importante em relação ao Partido dos Trabalhadores, que é a região, digamos, o centro-sul do país, né? Não é um problema apenas do estado de São Paulo, mas também, eu diria assim, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, especialmente quando nas capitais o PT não se apresenta, na verdade, com candidaturas próprias, né? Até acredito que, se a gente olhar a dinâmica do nosso país hoje, nós temos 3 tipos de cidades, né? Temos um tipo de cidade que são cidades, uma espécie de enclaves econômicos, muito vinculada ao comércio externo, são cidades com uma base no agronegócio, agromineral, por exemplo, e que, de certa maneira, são cidades que têm, segundo os dados do IBGE, conseguido crescer, mesmo durante a recessão 2015-2016, crescer mais de 6% ao ano. Então, tem uma parte do Brasil, não é, em que as cidades praticamente não têm problemas do ponto de vista da dinâmica econômica. Tem vários outros problemas, mas do ponto de vista de dinâmica econômica, não. Nós temos no outro extremo um conjunto de municípios que são, na verdade, municípios muito decadentes, municípios que perdem população, perdem dinamismo econômico, são quase cidades fantasmas, não é? São municípios pequenos, em geral. E, por fim, temos aí um bloco intermediário, que são as grandes cidades metropolitanas, que também têm dificuldade de crescer, basicamente expandem como na dinâmica do Brasil, que hoje o Brasil, em 2020, a sua produção, o seu PIB, segue estando menor do que havia sido em 2014. Né? Então, com problemas seríssimos de emprego, né? Problemas ainda que decorrem das opções neoliberais em relação à questão da saúde, a gravidade do transporte coletivo. Então, eu diria assim, são cidades que precisam ser analisadas de forma distinta. Não é possível, ao meu modo de ver, um discurso único no Brasil sem considerar essas diferenças. E é por isso que me parece importante que as eleições no plano nacional, as eleições municipais, se chegue a um denominador comum. Vai ser um discurso onde houver oposição contra a administração local, é um discurso contra o que está ocorrendo no país como um todo, né? Porque, na verdade, a decisão do voto no plano local, ela, em geral, condiciona mais a questão local, não é? Mas sabemos que, em grande medida, os prefeitos têm dificuldade de fazer a gestão melhor possível quando a situação nacional é tão desfavorável como atualmente, não é? Então, esse quadro, eu diria assim, que está levando a uma reflexão mais profunda, antes até mesmo de termos candidatos, porque o fundamental é saber o que a candidatura expressa, tá certo? Qual é a proposta, que forma de diálogo nós vamos ter, né? Aprendemos já nas eleições anteriores, né, que a forma de fazer política, aquela que exigia a presença dos candidatos, né, ao lado da população, conversando com a população, segue sendo importante, mas o que ocorreu em 2018, especialmente aqui no Centro-Sul, em que vários candidatos, né, terminaram sendo eleitos sem que a população o conhecesse fisicamente, sem que a pessoa tivesse lá cumprimentado, conversado com ela. Então, a decisão do voto passou a estar muito próxima ao momento da eleição, propriamente dito. Então, diante dessas questões novas e o risco, na verdade, que nós temos
de considerar que essas eleições, na verdade, antecedem as eleições presidenciais, nos colocam, digamos assim, uma perspectiva diferente, de que ao invés de centrarmos na candidatura, é preciso ter capacidade de organizar o campo progressista em torno de um projeto que dialogue com a sociedade local, estadual e nacional. Mas e como é que está se rearranjando isso aí em Campinas? O PT vai ter um candidato? Existe essa possibilidade ou é um grupo aí que já está em conversa? Como é que está essa situação aí, professor? E sim, aqui no plano local, a executiva, a direção do Partido dos Trabalhadores constituiu um grupo executivo para tratar do tema da eleição, trabalha, na verdade, nas candidaturas proporcionais, e no ponto de vista da candidatura majoritária a prefeito, tem tido um diálogo bastante importante e interessante com outros partidos. E é isso que, de certa maneira, vem motivando essa perspectiva de construção de uma frente democrática na cidade, né, com partidos que se colocam em oposição à atual administração e também em oposição à própria gestão no governo do Estado de São Paulo e o governo federal. Então, esse é o momento, na verdade, de diálogo, de compreensão da realidade, para alinhar forças muito convictas, não é, de que é o propósito de oposição e de compreensão da cidade, porque também as cidades se transformaram, é preciso ter uma boa visão de como é que a cidade funciona hoje para poder oferecer uma alternativa ao que nós temos hoje, atualmente. Legal. Eu agradeço, então, ao professor Márcio Postman ter atendido a gente aqui para bater esse papo nessa segunda-feira de manhã, segunda-feira chuvosa aqui no interior de São Paulo, né, professor? E eu deixo aí para suas considerações finais. Fique à vontade aí. Então, eu queria cumprimentá-lo pela condução desse diálogo, agradecer a atenção e a generosidade dos que nos acompanharam, dos que enviaram as questões, que são bastante importantes para que a gente possa, de certa maneira, manter atualizado a perspectiva da sociedade brasileira, especialmente dos militantes e daqueles que compreendem, não é, que a ação individual e coletiva é fundamental para mudar a trajetória que nós encontramos no Brasil, com uma trajetória de sofrimento para grande parte dos brasileiros, um quadro, na verdade, que pode ser revertido com o esforço individual e coletivo de todos. Muito obrigado, então, uma grande semana para todos. É isso aí, obrigado, professor Márcio Postman. Lembrando que daqui a pouco, às 11h30, tem o Renato Rovai e a Adri de Lorenzo com o Fórum 11h30, e também essa semana a gente começa uma série de entrevistas com os pré-candidatos aí do campo progressista, do PT, mais precisamente, à Prefeitura de São Paulo, né? Então, fique ligado aí, que a qualquer momento a gente volta também com mais informações sobre o cenário aí, principalmente o que a gente está vendo no âmbito internacional, em relação ao coronavírus, né, e como é que está chegando isso aqui. E às 11h30, então, a Adri de Lorenzo e o Renato Rovai conduzem aí o Fórum 11h30. Um grande abraço, professor, e a gente fica em contato. Um abraço a você.